Olá você que acompanha a gente aqui no programa Olhar Ampliado da TV Itajubá. Mais uma oportunidade da gente trazer uma expansão de consciência através de posturas, sentimentos e ações no individual para o coletivo. Tudo isso a serviço da vida, a serviço da coletividade. E com tudo que nós temos trazido ao longo da primeira temporada no ano de 2020, em plena pandemia, fizemos agora a segunda temporada em 2021, trazendo pessoas, personalidades, entidades importantes para a gente tratar de assuntos dentro do rol da cultura de paz, que são as práticas integrativas, as práticas sistêmicas, comunicação não violenta, mediação sistêmica, direito sistêmico, pedagogia com este olhar também, enfim, um rol de situações e possibilidades liberadores para maior compreensão das nossas relações em tempos de transformação da humanidade. E com isso, o pensamento sistêmico, da qual eu sou apaixonado como facilitador em constelações familiares, também trago para que a gente possa refletir. E hoje eu tenho a alegria de trazer a doutora Fabiana Quezada, ela que é do estado de São Paulo e tem um trabalho muito bonito relacionados às OABs do estado de São Paulo, relacionado a cursos, relacionado a livros, e hoje eu trago ela aqui. Fabiana Quezada, seja muito bem-vinda aqui à nossa cidade de Itajubá, da qual já esteve, mas que você possa se achegar novamente de maneira virtual, online, a todos aqueles que nos acompanham aqui na TV Itajubá. Seja muito bem-vinda. Leandro, eu agradeço, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e contribuir nesse dia, que a gente possa realmente expandir essa consciência para o maior número de pessoas. Olha que legal, viu? E com isso, pessoal, se você tem alguma dúvida, quer conhecer um pouco melhor a Fabiana, pode mandar mensagem nos comentários aqui ou mensagem box que nós vamos transmitir a doutora Fabiana Quezada também. E ela vai ter a oportunidade de deixar suas redes sociais para que mais pessoas possam se conectar com esta força dessa mulher, com a pauta que ela tem trabalhado. E com isso, Fabiana Quezada, da onde que vem, para onde que vai? Filho de quem e por que trabalhar com direito? Vamos lá, filha de Antônio Augusto Junqueira e Sebastiana Maria do Santo Junqueira, né? Meus pais, comerciantes, nunca estudaram, assim, estudaram, vamos dizer, até a 4ª série, você sabe que tem muita, né, antigamente era assim, e eu vivi no meio do comércio, né, eu trabalhava lá com meus pais desde pequenininha, mas eu tinha muito esse desejo de trabalhar com direito, mas eu fiquei entre direito e psicologia, né? Então eu gostava, eu ficava, e aí, faço direito, faço psicologia, acabei indo para o direito, às vezes sem entender muito porquê, mas fui, e no decorrer dessa caminhada, eu me deparei com, poxa, e para que eu escolhi o direito, né? E aí comecei a fazer cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, comecei lá em 2009, e a partir de lá surgiu aquela vontade de levar isso para a área do direito. E aí eu entendi qual era a minha missão dentro de tudo isso. Se eu não tivesse escolhido o direito, eu não estaria aqui hoje falando com vocês e não faria esse trabalho que eu faço hoje. Então, assim, é um trabalho que eu amo demais, trazer o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e essa postura sistêmica para o direito. E hoje eu falo assim, não me formei em psicologia, mas eu fiz muitos cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, coaching, constelação familiar, programação neurolinguística, psicologia positiva e muitos outros que eu já fiz aí nessa área de desenvolvimento. Tá? Olha que legal, viu? Agora, para o nosso público entender, e eu também compreender, porque agora estou me chegando até você e fico muito feliz pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui comigo, por que trabalhar no direito questões com esta abordagem humana? Por que trabalhar o direito chamado direito sistêmico? Geralmente a gente procura uma mudança que é para a gente. Então eu comecei a olhar para essas questões porque eu, como advogada, comecei a ficar insatisfeita com aquilo que eu via. Para mim, como trabalhava muito com a Justiça do Trabalho, eu dizia, não pode ser só um Ctrl-C, Ctrl-V, porque geralmente as pessoas vêm e falam assim, meu problema, meu patrão não me pagou, eu aviso para 13º, férias, e para mim aquilo não fazia sentido eu fazer daquela forma. Então eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, né, e entender o que se passava na cabeça delas, né.
E eu via que os profissionais da área do direito, eles olhavam muito para aquilo que eles deveriam fazer, ganhar com aquilo, né? Saíam da faculdade com essa mentalidade de que precisa ganhar processo, e na minha cabeça não era isso, era realmente trazer algo que funcionasse para aquele cliente, que atendesse aquela necessidade. E eu olhava para os advogados e falava, gente, falta autoconhecimento, falta autodesenvolvimento, porque na faculdade a gente não aprende isso. É uma ciência humana, mas nós não aprendemos a lidar com pessoas, que é o mais importante, que são os nossos clientes. E a gente também não sabe como nós funcionamos. Então, me veio essa vontade de levar isso para os profissionais, principalmente para a advocacia, porque a gente nós estamos aqui na ponta. Quando o cliente tem um conflito, a primeira pessoa que eles procuram, né, geralmente é o advogado. E ele vai trazer todo o conflito, todas as suas emoções, sentimentos, mas o advogado, muito preso às regras, ele não consegue ver o que está por trás. Então é isso que a gente faz, amplia o olhar dos profissionais para que ele também possa ampliar a visão do cliente do que está acontecendo através do conflito. Muito legal, viu? Esse trabalho de olhar ampliado dentro do direito sistêmico, né, tem surtido frutos e tem também uma repercussão. Desde quando que a senhora tem realizado esse trabalho junto ao direito? Eu comecei esse processo de autoconhecimento em 2009, né? Mas especificamente fazendo curso, treinamento, desde 2012. Então, nessa época, eu já dava treinamento, principalmente com o coaching, com a programação neurolinguística. Depois, em 2013, eu fiz a minha primeira formação de constelação familiar. E aí, comecei também a aplicar a minha primeira palestra de constelação dentro da OAB de São Paulo, que eu acredito que até, se não foi a primeira, uma das primeiras aqui dentro das OABs, foi em 2014. Então, para você ver quanto tempo que eu já estou nessa caminhada. Né? Naquela época tinha um pouco mais de resistência, agora as pessoas já estão se abrindo mais. E isso é muito legal, né? Que prova que quanto mais conhecimento estiver à disposição da sociedade, vai criar uma massa crítica, convencida de que realmente é um caminho alternativo de resolução de conflitos eficaz. E assim mais pessoas possam chegar a esta abordagem, né? Que vem do lugar de último nas práticas integrativas e complementares na saúde, que vem de uma posição para agregar junto a outros métodos também resolutivos, eficazes, para uma maior compreensão, né, diante das nossas inquietações, uma vez que a gente trabalha com relações conflituosas. E com isso, doutora Fabiana, todo mundo que se achega às constelações familiares se achega por uma dor. Eu, por exemplo, me acheguei porque eu tinha uma dor, e da minha dor saiu a minha missão. Porém, se a senhora puder compartilhar para a gente o que te fez chegar mais propriamente às constelações familiares, e para aquelas pessoas que nos acompanham e não sabem o que são as constelações familiares, poderia nos trazer, por gentileza? Olha, você sabe que eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, que me emociona, mas foi a perda do meu pai. Então, meu pai faleceu um ano antes de eu ir fazer a minha primeira formação de constelação. E eu não sabia muito bem o que eram as constelações, né? Eu nunca tinha estudado, não parei. Eu sempre, sabe, um movimento da alma mesmo que te conduz para ir até lá e, peraí, isso aqui vai te trazer alguma, vamos dizer, não só um conforto, mas também de você perceber o que é que te dói, né, em relação a isso, né? É uma perda muito, muito grande. E saber todo o contexto, né, de tudo aquilo. Então, nesse momento, até ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim, e agora que você falou, o que me conduziu, eu sinto que foi isso, né? É como o pai mostrando o mundo, sabe? Olha, tem isso daqui para você ver. Legal, viu? E também eu estou muito nessa sintonia, Fabiana, porque eu também me cheguei, o estopim foi a perda do meu pai em 2019, né? 29 de abril de 2019, e por uma série de razões eu fui no Ministério Público, né? E ali eu encontrei a doutora Elke Uehara, da qual
para mim foi um divisor de águas o projeto Empoderar aqui na cidade de Itajubá, né? Com várias ações de práticas sistêmicas que também ocorriam, ele estimulou cada vez mais essa participação dentro do MP dessa abordagem das constelações, e participei como representante ali das constelações familiares, e de lá para cá eu não parei mais e agora estou me dedicando integralmente a esta pauta que para mim tem sido uma filosofia de vida. Sendo assim, na sua concepção, Fabiana, as constelações familiares, que lugar que ela ocupa no panorama das abordagens de resolução de conflito? Você diz em termos se as pessoas aceitam, como isso está funcionando? Isso, e como que isso pode também ser eficaz de fato na resolução dos conflitos. Porque muitas pessoas vão procurar o advogado dizendo o seguinte: eu quero o litígio, eu quero resolver esse negócio aí, meu lado contra o outro, e tem uma polaridade aí envolvida. E como que esta abordagem terapêutica pode colaborar de fato em resolver conflitos? Essa prosa não está meio estranha? Porque o advogado eu escolho para defender a minha parte, que vou lutar e guerrear contra a outra. Peraí, né? E agora vocês vêm falar de meio que paz e amor numa relação que eu quero uma queda de braço para vencer o outro. Isso não é uma quebra de paradigma tanto para o profissional advogado, como também para o cliente que procura o advogado para essa situação? Sim, com certeza, uma quebra de paradigmas. Tudo que abala, né, o Bert Hellinger fala isso, tudo que abala as estruturas, né, porque a gente está acostumado com um modelo, com um certo padrão, né, e o direito, né, as regras estão dentro daquele padrão. E aí, de repente, vem o direito sistêmico, trazendo outras leis, né, trazendo as leis sistêmicas, mostrando que quando a gente pode olhar para as relações, porque o que é o direito sistêmico, se não um olhar ampliado para as relações humanas dentro do direito, né? A gente está falando disso, não é de algo sobrenatural, nós estamos falando de relacionamentos, e nós estamos falando de vida, né? Então, ele diz, tudo que abala as estruturas é visto com um pouco, né, de afastamento. As pessoas, elas querem afastar, porque elas não conhecem num primeiro momento. Então, até falando disso, eu gosto de simplificar essa forma das constelações e do direito sistêmico, né, mostrando assim, olha, gente, nós estamos falando aqui como está funcionando esse relacionamento desta família para esta família. Como, através deste olhar para este relacionamento, as pessoas podem chegar numa boa solução, né? Então, enquanto advogado, significa que eu chego, que no meu escritório agora eu faço constelação? Não. Significa que eu aprendi a observar o meu cliente, eu aprendi como eu posso fazer perguntas que sejam mais assertivas, perguntas que tragam consciência do lugar onde esse cliente está. Então, se esse cliente tem um conflito, aqui a gente fala muito de direito familiar, mas nós podemos usar isso para todas as áreas, né? Porque é uma forma de trazer essa ampliação de consciência. Então, às vezes o cliente está ali discutindo, né? Ele fala, eu quero entrar com o processo. Ele chega com o quê? Com mágoa, com ressentimento, com aquilo que ele sente que não foi visto, que não foi honrado, e ele quer que o advogado faça justiça por ele, quase que num sentimento de vingança. Então ele chega, eu quero que você faça vingança por mim, né? Então o processo se torna um mero instrumento, né, para chegar a esse fim. Mas as pessoas não têm consciência do real motivo por que elas estão em conflito. E às vezes um pequeno reconhecimento da outra parte, ou até a própria pessoa tomar consciência de que aquilo que ela está fazendo é uma repetição de padrão. Às vezes está ali num divórcio e existe uma briga pela guarda dos filhos, e aí quando você faz uma pergunta, olha, na sua família alguém já passou por essa situação? Como era o seu relacionamento, né, com os seus pais? Pode parecer estranho, né, as pessoas responderem isso, mas ela começa a se abrir para o processo. E ela fala, na minha família aconteceu isso também. Eu passei por isso. Ou seja, eu passei por isso e hoje eu estou fazendo isso com meu filho num processo totalmente inconsciente,
tá? Às vezes de resgatar algo que ficou lá no passado, né? Cobrar algo da outra parte que está cobrando do próprio sistema. Então, assim, o direito sistêmico ajuda a gente a entender tudo isso, né? Como isso funciona. E o advogado que está preparado, ele pode, através de perguntas, através de movimentos sistêmicos, mostrar para o cliente, olha, aqui você está neste lugar. Agora, como é que você também, porque o cliente tem a força para resolver o seu problema, né? Pode contribuir para a solução desse conflito. Legal, viu? Muito bom, né? E hoje a gente está conversando aqui, pessoal, com a doutora Fabiana Quezada, ela que é do estado de São Paulo e trabalha alinhada ao direito sistêmico e toda uma abordagem de resolução de conflito eficaz, trazendo para dentro deste rol, né, dessa técnica, do direito, um olhar realmente ampliado, e por isso que eu convidei ela a estar aqui junto com a gente. No entanto, a Fabiana, ela desenvolve um trabalho também na OAB de São Paulo. Eu gostaria que ela pudesse falar pra gente isso também, que isso me chamou muita atenção quando eu vejo ela nas redes sociais, que aliás, eu sigo ela nas redes sociais e convido você a acompanhá-la também. Ela é uma mulher com muita força, muita coragem, e isso me inspira. Eu quero estar próximo de pessoas que realmente tragam muito mais que a técnica para a vida, me tragam inspiração, porque o mundo, ele já está cheio de conhecimento e informação solta. Ele precisa realmente de pessoas que inspiram outros a ser sua melhor versão. E é essa a minha busca. Portanto, Fabiana, fala pra gente um pouquinho desse trabalho nessas comissões de direito sistêmico no estado de São Paulo. Olha, isso para mim é uma paixão mesmo. Quando eu falo desse trabalho do direito sistêmico, tudo isso que eu faço realmente, assim, eu sinto o meu coração se expandir com tudo isso. Eu comecei a trabalhar na OAB numa tutoria de coaching na Jovem Advocacia em 2015, se eu não me engano, né? E eu comecei, né, aos poucos, implantando assim, a ideia das constelações familiares lá, né? Eu lembro que o primeiro evento que foi organizado, inclusive pela Comissão de Direito de Família na época, nós tínhamos o presidente, né, ele disse assim, olha, eu vou dar esse voto de confiança para vocês nesse simpósio, mas vocês têm que colocar a gente aqui. E eu falei, meu Deus do céu, né, que responsabilidade, porque as pessoas ainda não conheciam, elas vinham aos poucos, né, com aquilo que eu falava e tal. E aí no dia, a gente tinha um auditório para 100 pessoas, nós tínhamos na porta da OAB 250 pessoas. Arrepia. Porque aí nós tivemos que fazer tudo correndo, trocar auditório, e colocar cadeira, e buscar as pessoas, gente sentada no chão. E aquilo, assim, foi lindo de ver as pessoas querendo esse conhecimento, querendo entender. Naquela época, eu já tinha feito um pedido de montar uma comissão de direito sistêmico aqui em São Paulo. Mas naquela gestão não foi possível fazer. E eu também vejo que naquela época ainda faltava um pouco mais de conhecimento também da minha parte, porque tudo isso é evolução, né? Não sou mais a mesma pessoa que falava lá atrás, então a gente já foi evoluindo em muitos pontos de vista. E aí, quando foi agora em 2019, eu fui nomeada presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de São Paulo, né? É uma comissão, aqui em São Paulo, é a maior subseção, né, do país, então a gente tem aí, eu acho que mais de 450 mil inscritos aqui em São Paulo. E eu comecei um processo que eu falo, não adianta eu ser presidente de uma comissão do Estado se eu não unir as comissões do Estado. Então eu gosto muito de fazer trabalhos unindo as comissões. Quando eu iniciei, nós tínhamos 25 comissões aqui nas regiões, as regionais, né? E hoje nós temos 42 comissões. Tá? Então, eu também faço esse trabalho de ajudar as pessoas que querem, nas suas cidades, montar comissões de direito sistêmico, porque é assim que amplia o movimento. E então, comecei a fazer alguns eventos em que eu chamo as comissões, olha, vamos juntar as 40 aqui e vamos fazer um evento. Então, a gente já tem aí congressos, simpósios. O ano passado a gente fez um simpósio muito, muito bonito, em que a gente também arrecadou
valores para contribuição. Então, fizemos o nosso congresso, a gente teve lá mais de 4.000 visualizações no congresso também, foi online. Então, nesse congresso não foi só as comissões de São Paulo, foram as comissões do Brasil. Porque eu sinto assim, até me arrepio, porque eu falo assim, eu sinto que é o todo, não adianta eu falar de uma coisa que eu não faço. Então, o sistêmico é o quê? É esse olhar, sim, para o todo. E por que não unir as comissões e fazer um grande movimento no qual a gente possa levar para o Brasil inteiro e expandir isso para o mundo? Porque a gente começou aqui no Brasil, né? Então, o SAMI começou aqui, trazendo aí, inclusive, o termo direito sistêmico. Então, vamos fazer com que realmente aqui, neste lugar, a gente trabalhe esse movimento que é o sistêmico, a união, esse olhar para o todo, né? Muito legal, viu, doutora Fabiana Quezada, junto com a gente aqui hoje, conversando um pouquinho sobre o seu trabalho no estado de São Paulo, né? Então eu fico muito feliz de poder recebê-la e também compreender por onde perpassa o seu caminho para chegar até aqui. No entanto, doutor Fabiano, os profissionais, operadores do direito que ainda não sabem ou não se chegaram a esse pensamento, a esse método, essa postura, esse jeito novo de trabalhar, talvez, como que seriam os primeiros passos para que o profissional advogado possa querer compreender? Quando o profissional fala assim, peraí então, já que vocês estão falando essa prosa, eu quero saber o seguinte, por onde eu começo? Como que eu posso ter uma amostra daquilo que vocês têm feito e se isso, para ele ver, né, se isso faz sentido para a vida dele também e se ele pode trabalhar com isso? Porque uma das grandes dores do profissional advogado é o seguinte, se eu entrar nesse negócio daí, eu vou conciliar demais e eu vou perder um pouco o cliente. Isso de fato procede, doutora Fabiana, ou não? Como que você vê essas questões? Não. Sim, existe essa crença de que agora ou o advogado sistêmico ele é bonzinho, ou faz pro bono, ou se ele entrar para esse lado, ele vai perder cliente. Não. O advogado ele vai cobrar da mesma forma, mas ele vai olhar para o conflito também de uma forma diferente e poder contribuir para que a solução também seja mais rápida nesse sentido, né? Cobra a mesma coisa, né? Então fiquem tranquilos, né? Não se trata disso, se trata de como você passa a se olhar. Então, se eu me conheço, porque existem as questões, né? O advogado fala, eu não tenho, está faltando clientes, mas como é que você também olha para os clientes? E de uma forma que eles podem chegar até você, né? O que você faz, né? Então, isso, do meu ponto de vista, né, eu acredito que não. Para quem quer começar, né? Por exemplo, nós temos aí a própria Comissão de Direito Sistêmico, que tem muitos eventos, nós tivemos aí congressos online, tem muitos vídeos meus também aí na internet, que a gente fala um pouco sobre a postura do profissional, tem muitas palestras, a gente tem um grupo de estudos dentro da comissão, eu também sou fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, né? Inclusive essa semana a gente está fazendo a Semana das Constelações do Direito Sistêmico. Quem quiser depois assistir os vídeos, né, entrar aí no canal e também participar, né? Inclusive a gente está fazendo sorteio de livros, né? Então, pode participar, conhecer, ver como isso funciona na prática, se faz sentido, né? O que eu percebo, assim, que as pessoas às vezes vêm com um pouco de receio, mas quando ela começa a olhar, fala, pera, mas isso faz sentido, a minha família, isso daí tem na minha família. Então, aquilo que a gente consegue comparar, né, que tem algo que é semelhante à nossa vida, a gente se abre para o processo. Então, eu percebo que pessoas, às vezes, lá atrás, que diziam, eu não quero saber disso, hoje estão aqui. Hoje, inclusive, são meus alunos. Né? Então, isso é muito bom. Então, quem quiser também conhecer, pode vir fazer parte tanto da sociedade quanto da Comissão de Direito Sistêmico aqui em São Paulo. Digite Fabiana Quezada no Facebook, no YouTube, que você vai achar essa mulher falando altas coisas importantes e muito bacanas. E eu tenho acompanhado algumas delas e tenho ficado muito feliz. A minha esposa, inclusive, já é participante aí, conhecedora de Facebook da doutora Fabiana Quezada, da qual ela falou, na hora que você estiver com a Fabiana, manda um abraço para ela. Ela não gosta muito de aparecer, mas a Ariane, eu tô mandando abraço, minha querida Ariane, assistente social do município de Defo Moreira, facilitadora em constelações também,
também é uma grande, grande querida parceira minha nas ações que eu realizo, né? Então, Ariane, um abraço, um beijo muito querido, viu, meu bem? Então, enfim, doutora Fabiana, é o seguinte, fala um pouquinho também dos seus livros, coautoria e etc. Livros que você ajuda a desenvolver para que a sociedade possa chegar às informações com este viés, com este olhar, para que as pessoas também se sentirem disponíveis e chamadas, poderem se conectar contigo e também conhecerem mais dessa fonte de conhecimento, dessa fonte de nova literatura. Eu até coloquei aqui, ó, para vocês verem, né? Então tem aqui, meu primeiro livro de coordenação e coautoria foi o Coaching para Advogados, foi o primeiro livro de coaching nessa linha, aqui no Brasil, e surgiu também quando eu fui fazer meu curso de constelação, né? E eu falei assim, poxa, eu queria começar a escrever algum artigo, e aí eu entrei em parceria com a editora Líder. A Andrea falou assim, Fabi, vamos escrever, vamos começar a fazer isso, né? E comecei a trazer, então, esse autoconhecimento para os profissionais do direito através dos livros, né? Então, ali eu tenho vários coautores também, que são amigos, né, que fazem parte. O segundo livro veio o Pensamento Sistêmico, que também é muito lido, as pessoas gostam muito, porque ali a gente traz uma visão da postura do advogado, né, das ordens da ajuda, trazemos alguns exemplos também de como isso pode funcionar. O último que nós lançamos foi o PNL para advogados, porque é muito importante o profissional entender como ele funciona e como seus clientes funcionam, né, na prática, né, pensamentos, sentimentos e ações, e a programação neurolinguística ajuda nisso. Eu até trago uma parte que é a PNL sistêmica, porque nós sabemos que foi uma fonte também de estudo do Bert Hellinger, então, e que a gente utiliza muito dentro das constelações, né, que são as formas de visualização. Recentemente também assinei o prólogo do livro Práticas Sistêmicas na Advocacia também, com a coordenadora foi a Daniele Preckmann. Todos esses livros da editora Líder, né, que eu tenho parceria. Também o livro de Agenda Parental, né, olha quanta coisa, né, que também foi de uma aluna minha e que eu incentivei o projeto. Então, eu também gosto de fazer isso, de incentivar os alunos a seguirem, a criarem, né, a trazerem soluções também. E o card game que a gente utiliza aí no atendimento das constelações familiares. Então, olha quanta coisa. Legal, legal. É muito bom, né, as pessoas poderem conhecer cada vez mais esta sua forma também de trabalhar, né? É uma maneira da gente semear novas possibilidades liberadoras da vida, né? E com isso a senhora nos oportuniza também cumprir a nossa missão, que é levar para a sociedade pessoas, entidades, referências nessas áreas importantes, ampliando o olhar, dizendo o seguinte: há as possibilidades convencionais, estamos e reverenciamos, estamos ok com ela, mas caso queira também se achegar às novas possibilidades que possa agregar aquilo que você já faz hoje, pode ser um caminho para a sua vida, para o seu crescimento, e aí você mede depois os resultados. É através dessas práticas que nós vamos ver qual é o caminho de cada um, porque aquilo que faz sentido para mim, talvez não faça para você, e aquilo que faça para você não faça para mim, mas nós podemos nos achegar, nos fazer a experiência, olhar com calma, com muita sensibilidade a essas novas possibilidades, que aliás não está só no direito, está na saúde, na educação, está em muitas outras áreas. E com isso também eu quero poder pedir para você, Fabiana, nos falar o seguinte: cursos e contatos, aonde a gente pode encontrar a Fabiana Quezada e quais são os cursos que ela tem promovido para que as pessoas que se sentirem tocadas possam se achegar até você. Então, quem quiser pode entrar na página da sbdcis.com.br, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Lá nós temos formações, nós temos cursos básicos, tem bastante informação lá. É um curso, inclusive a nossa formação, o próprio Dr. Elkio é nosso professor também aqui, assim, que eu tenho uma grande honra, né, e carinho por ele, por tudo que ele, e o trabalho que ele faz, que é incrível. Então, a gente tem lá professores como a Bianca Pisato também, que é autora do livro Constelações Familiares na Advocacia, né?
que inclusive eu escrevi até o prefácio dela. Nós temos ali a Uli, então nós temos muitos professores assim, o Leonardo Romero, que são professores de referência e que trazem muito conhecimento, tá? Então quem quiser, aí tem o meu site, nas redes sociais eu estou como Fabiana Quezada, né, no Instagram fabiana.quezada, e a sociedade está como SB Direito Sistêmico. Então acompanhem lá, inclusive essa semana, né? Hoje tem aula, quem quiser saber sobre ordens da ajuda, pode vir participar. Muito legal, viu? E hoje nós temos a grande alegria e satisfação de trazer Fabiana Quezada, ela que é advogada do Estado de São Paulo, presidente das comissões de Direito Sistêmico da OAB do Estado, de São Paulo também. Ela desenvolve vários trabalhos entre cursos, livros e companhia limitada. Sendo assim, acompanhe Fabiana Quezada nas redes sociais, que ela está lá também para que você possa se achegar a este olhar ampliado de propor resoluções de conflitos de forma mais eficazes, harmônicas e que possa trazer de fato uma pacificação. Porque afinal de contas, né, doutora Fabiana, nem sempre uma decisão judicial vai trazer paz no coração de todo mundo. Com isso, peço que a senhora faça, por gentileza, as suas considerações finais, porque adorei demais essa nossa prosa, porém, estamos nos finalmente. E assim, eu espero que a gente possa manter essa porta aberta para que a gente possa continuar conversando e aí, em outro momento, a senhora continuar também trazendo as suas novidades. E quem sabe, fim de pandemia, aparecer por aqui, por Itajubá, fazer evento, visitar, comer pão de queijo, enfim, seja bem-vinda sempre, viu? Com certeza que eu vou. Aliás, eu adoro Minas, adoro pão de queijo, doce de leite, então nem se fala. Então, vai ser um imenso prazer. Agradeço de coração o seu convite. Né? Estou aqui disponível para outras, né, outras vezes que você me chamar. E o que eu deixo aqui de mensagem é que, assim, que as pessoas se abram para esse movimento, que elas estejam, assim, disponíveis, que elas comecem a olhar também para o direito de uma outra forma, né, olhando para as necessidades reais das pessoas, que juntos nós possamos construir a cultura de paz em prol de uma sociedade melhor. Então é isso que eu desejo a todos vocês. Gratidão. Legal demais, viu? E hoje tivemos então Fabiana aqui conversando um pouco sobre direito sistêmico e todo o seu trabalho no Estado de São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou e ficou junto com a gente aqui neste programa Olhar Ampliado, sendo que a nossa missão é justamente levar essa expansão de consciência através de conhecimentos, informações, posturas e exercícios para que você possa crescer. Primeiramente como pessoa, como indivíduo, se isso faz sentido para você, se a vida lhe chamar, esteja disponível para colaborar com outros também. Sendo assim, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela TV Itajubá a nos oportunizar este canal de comunicação para levar mais práticas integrativas, sistêmicas, no novo olhar, através de todo um arcabouço da cultura de paz. Para você também, um forte abraço, a gente se vê no próximo programa Olhar Ampliado. Muito obrigado pelo carinho. Fabiana, um forte abraço. Abraços. Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, o nosso momento chamado Olhar Ampliado. Muito mais que um programa, ele é um movimento a serviço da vida, da coletividade, para que a gente possa colocar a vida em movimento, através de um olhar expansivo, uma expansão de consciência e que a gente busca divulgar aqui métodos alternativos de solução de conflitos, métodos terapêuticos alternativos através das práticas integrativas, práticas sistêmicas, da comunicação não violenta, da mediação, inclusive a mediação sistêmica e tanto outras ferramentas terapêuticas, técnicas comportamentais que envolve dentro de um arcabouço da cultura de paz. É possível viver a paz com o máximo de dignidade possível, reconhecendo, tomando consciência e colocando luz sobre algo que esteja oculto, algo que esteja não revelado, algo que a gente precisa olhar de fato e ressignificar. E com isso, nesse nosso segundo momento, estou conversando com o René Schubert, ele que é
psicoterapeuta, psicólogo, escritor, alemão, brasileiro, e o homem tem até fã-clube, e com isso ele está aqui junto com a gente para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre o seu trabalho. E hoje queremos falar sobre os seus livros. Ele tem vários livros publicados e gostaria que ele pincelasse para a gente o que de fato foi escrever esses livros para ele e tudo mais. E com isso, olá Renê, seja bem-vindo ao nosso segundo momento aqui no programa Olhar Ampliado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Celeandro. É ótimo estar aqui com todos vocês. E vamos lá, falar um pouco sobre a produção. Ótimo, viu? Da onde que surgiu ele escrever livros? Sempre escreveu livros no seu ramo psicoterapêutico, das constelações familiares ou não? Ou antes disso, na escola, na infância, já existia uma paixão? Da onde que nasceu esse amor por escrever? Aí você pega uma coisa muito importante. Eu tive muitos professores, tenho muitos professores. E eu lembro que no meu ensino médio, eu tive 2 professores que me incentivavam muito a literatura brasileira, né, e a escrita. Né, e de lá para cá foi indo na faculdade, né, a gente também tem que escrever, né, a gente faz os nossos TCCs, depois disso eu fui para a pesquisa, e na pesquisa novamente com o dicionário do lado, né, a gente vai aprofundando essa escrita, né, a psicologia é um campo onde se escreve muito, né, a gente vai apresentando os nossos achados clínicos em congressos, em seminários. Então, a prática da escrita ela já existia, né? Mas, dentro das constelações, num determinado momento, eu já tinha juntado alguns escritos que foram publicados em revista, em jornal, e uma vez um aluno chegou para mim e falou: por que você não junta isso tudo de uma forma só? Daí eu falei: beleza, então vai ser um livro. Então, a ideia do livro sobre constelação familiar surgiu até de um aluno, né, que falou: junta tudo isso, né, em vez de ficar picotado num jornal, uma coluna aqui, um trabalho de congresso ali, junta tudo num só. Né, e assim vai. Né, e a gente continua fazendo dessa forma. Né, na verdade, eu tenho muitas coautorias. Né, então, eu junto com colegas, fomos escrevendo aí, cada um traz o seu olhar do seu campo. A gente sabe que o campo das constelações familiares é um campo plural, ou seja, a gente tem fonoaudióloga, a gente tem pedagoga, a gente tem consultor sistêmico, a gente tem psicólogo, a gente tem fisioterapeuta. Quer dizer, todos esses olhares, esses saberes vão se juntando e contribuindo um com o outro, né, para que como você fala do seu programa, a gente tenha essa visão ampliada, né, sobre o campo, sobre o nosso cliente. Muito legal, viu? Renê, qual foi o seu primeiro livro que você escreveu e motivado por quê? Tá, o primeiro é o Toques na Alma, né? E como vocês podem ver aqui, o Toques na Alma, ele foi escrito com vários colegas, né? Inclusive, esse livro aqui, a gente tem a contribuição da nossa professora alemã, a doutora Ursula Frank-Bryson, né? Ela veio muitas vezes aqui para o Brasil trabalhar a questão da constelação familiar. Ela foi uma das pessoas que introduziu a constelação familiar individual, ou seja, trabalhar isso dentro de uma sessão individual, né? Utilizando âncoras de solo, utilizando ferramentas específicas, que muitas vezes as pessoas falam: constelação com os bonequinhos. Né? É o trabalho individual com constelação familiar. Nós tínhamos um grupo de intervisão, ou seja, nós nos juntávamos, né, a cada 2 meses para trabalhar exercícios, né, para trabalhar reflexões, né, dúvidas que a gente tinha no campo, angústias, né, porque é aquela coisa, né, não é só o nosso cliente que tem angústia, a gente também tem muitas angústias, só que nós precisamos trabalhar isso nos nossos espaços de terapia pessoal, de supervisão e de intervisão, né, que é um encontro entre iguais, né, entre terapeutas, onde trabalhamos. E desses encontros surgiu a ideia: vamos pegar esses exercícios que a gente trabalha aqui e publicar eles? Então, esse primeiro livro
são vários exercícios que a gente aprendeu com Bert Hellinger, Jan Jakob, Ursula Frank, Anton de Croo, quer dizer, vários dos facilitadores da Áustria, da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, que vieram aqui para o Brasil, onde nós aprendemos o exercício e colocamos aqui. Por que isso aqui é importante? Todo mundo que vai aprender as constelações familiares vai aprender através dos exercícios. Quer dizer, os módulos, né, de formação, quer dizer, todo curso de constelação ele tem vários módulos. Né? Não se faz um trabalho de constelação uma vez e acabou, não. Né? Você vai indo. E a cada módulo se trabalham exercícios. Exercícios voltados para a família, para a profissão, para a empresa, para a gestão, para a escola, para a vocação. Então, assim surgiu esse livro, né? Trazer à tona esses exercícios. Que legal, viu? Toques na Alma, de René Schubert, né? E bacana. René, agora vamos no outro extremo. Qual foi o seu último livro que você escreveu? O último livro foi lançado há 2 meses atrás. É o Práticas Sistêmicas, né? Também uma coautoria, né? Estamos com vários colegas aqui, muitos do direito. Inclusive, esse livro, você falou do colega Sami Storch, ele tem o prefácio, né, do Dr. Sami Storch, né, porque aqui a gente fala muito da solução de conflitos. Né? Logicamente que cada um dos profissionais aqui utilizou o seu referencial. Eu falo de um caso clínico, né, onde eu utilizei exercícios sistêmicos. Né? E tem aqui colegas advogadas, tem uma colega juíza, acho que são 2 colegas juízas, falando exatamente desse olhar ampliado, né, das constelações sistêmicas para seu campo de trabalho. Né? Então, deixando claro que aí a gente muitas vezes vai trazer as ordens do amor, a reflexão para o nosso campo. Né? Então, esse foi o último. Muito legal, viu? E quantos livros que você já escreveu, René? Você tem essa conta, não? Por enquanto, são 5. Né? Agora, o que eu escrevi sozinho foi esse aqui. Né? O Constelação Familiar Impressa na Alma, no Corpo e no Destino. Que é aqui que eu faço um estudo histórico também das constelações aqui no Brasil. E eu vou contando alguns dos meus percursos, né? Tanto nos casos individuais quanto de grupo. Né? Porque muitas vezes a gente vai aprender a constelação, a gente vai pegar primeiro pelo grupo, né? O trabalho com grupos, que inclusive nesse momento de pandemia nós estamos suspensos. Mas o trabalho individual depois foi vindo e o trabalho individual é uma possibilidade, né? Mesmo em tempos de pandemia, né? Porque a gente tem a opção, né, tanto de fazer pelo tele, né, online, quanto às vezes presencial, com distância, etc. Legal. E esse trabalho das constelações familiares em grupo, René, qual que é a sua percepção a gente fazer ele de forma online? Tem a mesma resposta? Tem o mesmo valor? Ele é realmente o campo que se estabelece entre o facilitador e o facilitado, ele de fato é igual o que é o presencial, ou a relação presencial ela prevalece nessa dinâmica? Como é que você enxerga essa questão? A minha resposta parte do meu campo, dos meus estudos. Né? Então, eu não sigo nessa linha. Né? Eu sei que existem profissionais muito sérios que fazem esse trabalho, né? Mas eu percebo que, para mim, não é o mesmo campo, não é da mesma forma. Então, geralmente eu utilizo o online para fazer a terapia online, né? O trabalho terapêutico da fala, às vezes a supervisão online, mas eu não entro na questão de grupos, eu não entro na questão da constelação online. Né? Para mim, a constelação ela é um encontro corporal, e ela se dá, né, no corpo de nosso cliente. Né? Então, a minha visão de campo é na presença. Né? Então, eu busco trabalhar em presença, mas nisso eu não estou falando que é errado ou que não existe. Não, existe. Eu, inclusive, fiz cursos com facilitadores que trabalham de forma online,
A questão é que aí cada profissional vai escolher, né, onde ele vai dedicar a sua energia. Eu dedico a minha energia nos encontros presenciais, né? E, infelizmente, desde março do ano passado, os grupos foram suspensos, inclusive as aulas, né? Eu sou docente também em cursos de formação, tá tudo suspenso. A gente faz algumas colocações aqui e ali online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Cansa bastante, existe outro gasto de energia, né? E essas são questões importantes de serem refletidas, sim, por terapeutas, por facilitadores, por clientes. Muito legal, viu? E com isso o René traz a sua percepção da sua relação terapêutica com as constelações. E isso nos colabora para que a gente possa também crescer no nosso olhar ampliado, para que a gente possa também compreender, né, as diversas formas de atuar e de ser e de viver toda essa relação. Constelação familiar é um tema central aqui do nosso programa Olhar Ampliado e convido a você a participar cada vez mais junto com a gente, questionando, perguntando e colocando o seu ponto de vista. No caso, hoje a gente está conversando com o René Schubert, ele que fala da construção dos seus 5 livros de coautoria, de autoria própria, colocando pra gente a sua impressão na alma e no coração por meio dessa técnica terapêutica alternativa que são as constelações familiares e que a gente apresenta aqui no programa. René, fala um pouco mais para mim dos seus outros livros que você escreveu, o seu segundo livro agora, de frente para trás ou de trás para frente, que você possa nos apresentar e falar um pouquinho para a gente aqui, por gentileza. Legal, exatamente no ano passado nós lançamos o segundo Toques na Alma, né? E também, né, uma coautoria, somos vários colegas. Nesse livro a gente também contou com a colaboração da doutora Úrsula Franck-Braison, né? E aqui a gente traz exercícios de nossa autoria, né? Ou seja, exercícios que nos workshops, nas aulas, nós fomos desenvolvendo juntamente com os nossos clientes, né? Então, cada autor aqui tem mais ou menos 4 exercícios, né? Alguns mais na área de empresa, de profissão, outros mais na área de família ou no trabalho individual, alguns em pedagogia sistêmica. Quer dizer, a gente entra nos vários campos e existem também exercícios aqui voltados para mediação, né? Porque com o trabalho de Sami Storch e de outros colegas, foi se ampliando muito dentro do direito sistêmico essa visão, né, das ordens do amor, de como trabalhar sistemicamente através de exercícios, né, dentro do campo jurídico, dentro da justiça. E aí a gente tem a advocacia, a gente tem a promotoria, a gente tem a defensoria pública, a gente tem a magistratura, né? Então, em cada campo, né, foram se desenvolvendo formas de, né? Assim como também dentro do campo terapêutico, dentro da psicologia, quer dizer, uma pessoa que segue mais uma linha de Gestalt vai desenvolver de uma forma, quem é de uma linha mais psicodramatista vai desenvolver de uma forma, quem é psicanalista vai desenvolver de uma forma, e como você bem colocou, nós estamos aqui, né? Sim, usando os nossos critérios críticos, né? Até o nosso ceticismo, né? Que não é errado a gente ser cético, mas o cético permite que a gente questione, né? E é importante isso. Aliás, o trabalho de constelação familiar, muitas vezes, é um cliente questionando ao facilitador, meu sistema é assim, quer dizer, como é que ele é? E o facilitador, ele vai falar, ó, tá aqui, você reconhece? Isso aqui é teu filme? Faz sentido para você? E muitas vezes é o cliente que vai dar esse retorno. É ele que vai interpretar. Né? O facilitador ele só vai descrever o fenômeno no campo, né? Por isso que isso tem um grande efeito sobre o cliente, né? Porque ele está se confrontando, ele está se questionando sobre algo que o acompanha a vida inteira, só que até então era oculto para si mesmo, né? É aquilo que o Sigmund Freud fala, né? Um inconsciente, presente o tempo todo, inconsciente. Né? Então, a nossa consciência é um pedacinho do iceberg. Né? O iceberg embaixo do mar, ele é gigantesco. O pedaço que a gente vê, a pontinha que a gente vê para fora, é a consciência. Né? Logicamente, a gente pode lançar o nosso olhar mais para as profundidades, enxergar algumas
áreas, zonas de conflito desse iceberg. Né? Então, é um processo, às vezes dolorido, não é fácil, com certeza não é fácil, mas geralmente os nossos clientes são buscadores. Eles buscam uma conciliação, eles buscam encontrar paz em alguma relação, em algum conflito. Né? E a constelação é uma das ferramentas, das abordagens, que pode ajudar a pessoa nisso. Muito legal, viu? E colocar-se à disposição para poder auxiliar outras pessoas neste caminho é o trabalho também do René Schubert. Então, gostaria também que vocês pudessem procurar. Tá no YouTube, tá no Facebook, você pode entrar em contato, mandar uma mensagem, o homem é bom de prosa, responde direitinho e assim a gente pode chegar também a ter um olhar ampliado através da colaboração do professor René aqui. E aí eu tenho a alegria de trazê-lo para que a gente possa conversar e aprofundar essas questões. E ele traz o seu olhar sobre as constelações familiares e agora está escrevendo também as suas obras para deixar aí como um caminho possível, este crescimento. E as constelações familiares, René, não é um lugar para adulto, né? Para as pessoas que de fato querem ver as suas dinâmicas, as suas dificuldades e propor-se também alguma coisa, né? É só ver e guardar no bolso, será que há resolutividade com isso? Porque muitas das vezes as respostas estão dentro da gente e assim o que é proporcionado é para que a gente possa olhar e trazer a consciência, essa dinâmica que estava encoberta. Tirou o véu e aí o que eu faço com isto agora? Permaneço no local de vítima, de sofrimento, ou eu dou um passo para ressignificar, para crescer com isso? E tudo isso é uma dinâmica não tão simples, mas não é tão fácil. Mas é um caminho possível. Assim, René, é possível ter dor, mas também sem sofrimento. Ou a dor está estritamente ligada com o sofrimento? Como é que é a sua percepção sobre esse ponto, esse elo, dessa cadeia de que eu posso ter dor ao ver as minhas questões, mas isso também não precisa dar sequência em um sofrimento, né? Ou eu, de fato, ao ter dor, eu realmente estou condensado nessa proposta humana de sofrimento. É quase uma dicotomia, mas não é essa a proposta, né, de separar, né, e em fragmentos algo, mas assim, para trazer luzes para a consciência daquelas pessoas de que realmente é uma quebra de paradigma, de que a gente possa olhar algo que é doloroso, porque eu olho também as minhas questões e muitas vezes dói, muitas vezes geram lágrimas, geram algumas emoções, mas que também depois é algo liberador. Como é que você vê essa pauta aí, ô professor? Ótimo, ótima pergunta. Essa é uma pergunta bem que leva a questionar o buscador, aquela pessoa que está procurando algo, né, no seu sistema. Como você bem colocou, isso é do adulto, né? Porque o adulto ele pode se responsabilizar pelas suas escolhas, ele pode se responsabilizar por suas renúncias. E eu vou falar algumas frases aqui. Uma do escritor alemão Hermann Hesse: nada posso lhe dar que já não exista em você. Né? Então, essa é a coisa. Facilitador nenhum é mágico. A gente não tira coelho da cartola. Né? A gente está caminhando lado a lado com o nosso cliente. E é o nosso cliente que vai dar as dicas deste campo. Né? Outra frase aí do nosso querido poeta Drummond de Andrade. Né? Dor a vida provê. Sofrimento é por tua conta. O que significa isso? Sim, a vida ela é uma caminhada que inclui a dor, porque nós vamos ter perdas. Né? Eu vou falar de uma perda que acontece com todo mundo sem exceção. A gente está envelhecendo. Né? Quer dizer, a gente está... O ontem não é o hoje. E o hoje, com certeza, não será como o amanhã. Quer dizer, estamos em constante transmutação. Quando eu lanço consciência a isso, né, vem a dor. Né? Putz, antes era tão gostoso e eu não sabia. Né? Ok, isso é um processo. Agora eu ficar preso no processo, eu vou sofrer. Eu ficar apegado ao processo vai me fazer sofrer. Isso é talvez uma das primeiras iluminações de Siddhartha Gautama, né, dentro do budismo. Né? O Buda fala, dor existe. Quer dizer, não há como você desexistir a dor. A dor faz parte do processo de vida. Agora, sofrimento, isso você pode trabalhar em você. Né? Essa consciência da dor e
do processo da dor como um professor, né, que te leva além de você mesmo, que estabelece fronteiras. Esse é um aprendizado, sim, difícil, dolorido, mas necessário para o adulto. Toda criança, para se tornar o adulto, ela vai ter dor. Dor nos ossos, por causa do crescimento, dor do fato de que a mamãe não dá mais de mamar, e outras dores, né? E aí a gente vai percebendo que o nosso corpo é outro, que nossas relações são outras. E aí eu finalizo a sua pergunta com uma frase de Virginia Satir. A vida é como é. Dor faz parte. A questão não é a dor da vida, é como nós lidamos com a dor da vida. Legal, viu? Não, legal, muito lindo tudo isso, viu? Realmente, olha que contribuição, que a gente possa esmiuçar, né, essas frases, e que também são frases de cura, né? São frases que realmente têm um efeito dentro da gente para despertar nossa consciência, e aí, se assim a gente estiver disponível, ter uma nova postura da responsabilidade do adulto, protagonista da sua existência, ele poder também semear dentro de si flores e jardins e não só escombros, né? Realmente há lugares que a gente precisa, nesses meandros da nossa trama do coração, clarear, enxergar, mas uma vez colocado luz sobre aquilo, o que fazer daí para frente, né? E cabe a todos nós, cabe a mim, cabe a você, cabe ao professor René, e assim a gente está disponível ou não para a vida, e esse assim se achega às grandes abundâncias da existência, ou acaba ficando minguado ou se limita porque nós mesmos colocamos aquele pequeno pires onde deveria existir aquele balde gigante, né? Então, com isso, René, me fala também, você falou para mim do primeiro livro, Toques da Alma, o segundo livro, Toques da Alma, e me falou do quinto livro, que foi o último divulgado, que são as práticas sistêmicas. Então me fala, falta mais dois, me fala do terceiro livro para que a gente possa conhecer um pouquinho também. Aliás, você me falou um livro a mais, que é o Impresso na Alma, das Constelações Impresso na Alma, né? Então tem mais um livro para que a gente possa conhecer, correto? Sim, mais um é esse aqui, né? É o Direito 4.0, Inovação Empática na Resolução de Conflitos, que foi organizado pela minha colega Márcia Sarubi. Né? A Márcia Sarubi é uma professora no sul do Brasil, né? E ela escreve muito, só que ela faz exatamente isso, ela procura os colegas, né, para escrever junto com ela, né? E nessa obra aqui, inclusive essa é a obra que de certa forma me aproximou bastante com a colega Arlete de Gasparim, né? Eu falo sobre a questão da psiquiatria, né? O olhar das constelações familiares para a saúde mental, né? Então, minha contribuição nesse livro é o artigo O Olhar Terapêutico das Constelações Familiares sobre a psicose e suas contribuições para a resolução de conflitos, né? Novamente, a gente não está falando aqui da cura, né? Como, curou. Não, a gente está falando de um processo, de uma contribuição, né? Então, o olhar das constelações familiares como mais um dentro das várias terapêuticas para trazer alívio, para trazer conhecimento e para contribuir com o processo de cura do sistema familiar. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma contribuição, Celiandro, né, que em alemão e inglês, a gente tem a palavra Heilung e Healing, né? Em português é cura. Só que em alemão e inglês é um verbo, ele caminha. É processo de cura. Quando eu falo cura, eu fecho, né? Então, Celiandro foi no René e curou. Gente, isso me coloca num patamar assim. E não é isso, né? Celiandro me procurou e encontrou ferramentas, encontrou olhares que contribuíram para o processo de cura dele, né? É um processo. Assim como eu também, como terapeuta, procuro os espaços onde eu possa fazer meus processos de cura, deixando bem claro que processo de cura para cada sistema é de um jeito, né? Então não dá para a gente dar
uma definição geral do processo de cura. Porque com o Celiandro vai ser de um jeito, comigo vai ser de um jeito, né? Então, às vezes, e agora eu vou fazer uma coisa que é um paradoxo, às vezes a constelação conecta o que estava desconectado e desconecta o que estava conectado demais. Ou seja, a gente amplia, mas a gente também coloca limites. Porque tem certas relações que precisam de limites também, né? Em todo caso, a gente está falando de ampliação de visão, né? Legal demais, viu? E com isso a gente cumpre o nosso propósito aqui no nosso programa, que é trazer pessoas e personalidades, entidades importantes que tenham um olhar ampliado, uma expansão de consciência para que de fato a gente possa trazer não só uma quebra de paradigmas, não é simplesmente isso, né? Mas que a gente possa ampliar o nosso leque de possibilidades liberadoras da vida, né? Que a gente possa se sentir leve com aquilo que a gente faz. E em uma sociedade, e muitas vezes na nossa postura, nós queremos uma receita pronta de bolo. Eu vou lá no René e encontro aquilo que me faltava e como um fragmento eu coloco aqui e preencho o meu vazio. E aí nós vamos nessa caminhada, nesse processo de cura, entender que é uma jornada, e que não tem simplesmente um pedaço que nos faltava, mas uma trama enredada que a gente está envolvido. E com isso a gente precisa tirar essa trama, precisa desemaranhar de alguma maneira e enxergar com mais organização, com melhor posicionamento, tudo aquilo que vem antes de nós e que pós nossa vida, vamos deixar a nossa contribuição. Porque se a gente se organiza, René, as gerações futuras também, os nossos filhos tendem a ficar um pouco mais organizados, né? Isso a gente tem visto na pedagogia também, quando os pais se organizam, né? Os filhos tendem a melhorar os seus comportamentos em diversas áreas da vida, né? Então, isso é uma experiência minha, viu, gente? Própria minha também, de que na medida que eu fui me organizando, né, nas minhas questões do meu sistema, o meu filho teve um reflexo direto no seu comportamento na escola, né? Com a Arlete eu tive a possibilidade de fazer alguns exercícios e meu filho que tem dificuldade com fala, poder melhorar sensivelmente aquela fala. Então, são processos, né? Não houve uma cura, houve um caminho, uma jornada, que na construção do ser humano vamos nos fazendo. Estamos no processo de feitura e não de acabamento, nós estamos prontos, né? E assim, René, me fale um pouco mais das suas obras, daquilo que você tem contribuído. Você tem escrito também em blogs, em outros lugares. Como é que está o seu trabalho nessa questão também, para que as pessoas que nos acompanham saibam o que mais que o René tem feito relacionado a deixar o seu conhecimento para a sociedade? Maravilha. A questão do blog, desde que surgiu o blog, eu já aderi, né? Porque é uma forma de você trazer para o grande público o que você está trabalhando, quer dizer, o que está te ocupando naquele momento. Sem falar que o blog também contribuiu para que eu descobrisse o trabalho de muitos colegas de outras áreas, né? Poesia, estudos filosóficos, estudos de direito, quer dizer, a internet ela trouxe isso, né? Ela permitiu muitas conexões com pessoas que você nem imaginava que estavam fazendo um trabalho, então você descobre aquilo lá e se conecta. Então eu tenho um blog, né, onde eu trabalho as questões de psicanálise e psicoterapia, eu tenho um blog onde eu trabalho as questões de constelação familiar, e nós temos, e esse talvez seja importante para o público que está assistindo aqui hoje, nós temos um site onde vários colegas, né, do campo das constelações familiares contribuem, né, que é o www.movimentosistemico.com.br, né, ou seja, é um movimento sistêmico, onde a gente tem a contribuição de muitos colegas, né, entre eles também o colega Sami Storch, né, esse site ele foi desenvolvido aí por uma juíza, né, a doutora Tatiane Colombo, que queria, assim como você no seu programa, trazer, né, esse olhar ampliado. Quer dizer, o que as pessoas estão fazendo por aí, né, como que elas estão contribuindo para o campo. Né? Então é uma possibilidade, é um site aberto, você tem lá os podcasts, você tem vídeos, você tem textos, né? Tá lá, né? E isso é uma coisa muito positiva, né? Os brasileiros, né? E aqui eu falo brasileiros, incluindo todos os estados, estão produzindo muito no campo da pedagogia sistêmica, da constelação familiar, do direito sistêmico.
Isso realmente precisa ser mostrado, né? Como cada um está fazendo as coisas em Cuiabá, em Brasília, no Piauí, em Curitiba, quer dizer, como que é o trabalho de cada um, né? E já que muitas vezes não se pode escrever um livro, colocar isso num blog, colocar isso num site. Muito legal, viu? E tudo isso as pessoas podem beber dessa fonte e ampliar seu olhar também e compreender toda essa relação que a gente tem procurado trazer para cá, né? Esse é o nosso objetivo também. E com isso, Renê, quais são os cursos que o professor René Schubert tem participado e que possa você disponibilizar aqui e falar para as pessoas como que eles possam se achegar para que possa também conhecer um pouco mais de tudo isso que a gente tem falado por aqui? Legal. A maioria dos cursos, né, foi suspenso pela questão da presença, né, para não aglomerar. Mas esse ano iniciamos agora em janeiro de forma remota a pós-graduação em constelações sistêmicas em Campinas, né, pelo IPEC, né, o Instituto de Pesquisas e Estudos da Consciência, né? Então, quem tiver interessado tem essa pós-graduação, reconhecimento pelo MEC, né? É um dos cursos, a gente está começando à distância, mas assim que é possível, vamos retomar o presencial, né? Em Uberlândia, junto com a colega Irineia Meira, nós estamos fazendo agora o treinamento em constelações familiares e provavelmente ele vai ser presencial esse ano, né? Então estamos retomando lentamente o campo. Eu também trabalho em grupos em Cuiabá, em Curitiba, como chama lá em cima, em Rondônia, né? Então, nós temos polos, né, onde a gente desenvolve os trabalhos, São Paulo também, né? Mas, logicamente, nesse momento, existem muitos que estão suspensos, né? Porque, sim, precisamos cuidar uns dos outros, né? Continuamos unidos, né, conectados, mas à distância, né? Porque agora é um momento realmente de cuidado, né? Não só meu próprio, mas do meu sistema, né, dos meus pais, que são pessoas já de idade e tal. Então, por causa disso, a gente acaba evitando as aglomerações mesmo. Legal, viu, Renê? Unidos num só coração, quero agradecer seu carinho e a parceria de você estar aqui com a gente nesse programa Olhar Ampliado, né? Fazendo 2 momentos importantes para que as pessoas possam se achegar a essa nova compreensão das realidades. E com isso, Renê, faça suas considerações finais para que a gente possa finalizar aqui o nosso momento e deixar também para as pessoas aqui cada vez mais te conhecerem. Olha, eu gostaria de deixar meu agradecimento, né, a nossa colega Arlete, né, por ter facilitado esse nosso encontro, né, agradecer a você, agradecer ao seu público, né, porque exatamente esse aqui é um espaço de expressão, isso aqui é um espaço de reflexão, e eu acredito que isso é uma das coisas que a internet, que as mídias sociais trouxeram muito para a população geral, né? Lugares onde a gente possa ampliar nossa visão e pesquisar. Então, eu espero, né, que com o seu programa, com os seus convidados, as pessoas se sintam estimuladas a pesquisar. O caminho do autoconhecimento e autocrescimento é um caminho difícil, mas delicioso, né? Então eu convido a todos para esta caminhada. E que bom que temos pela TV Itajubá o seu programa, né, para convidar as pessoas para essa caminhada, para essa jornada. Legal, viu, Renê? Muito obrigado pelo carinho, pela participação, por sua disponibilidade e pela sua energia devida. Com isso eu sinto aqui também um pouco dessa força e assim me sinto privilegiado, né, para poder contribuir com essa missão a qual a vida tem me destinado, que é levar o olhar ampliado às pessoas através de conhecer esse pensamento sistêmico, onde as constelações familiares estão também juntas, né? E sendo assim, muito obrigado pelo seu carinho, Renê, obrigado você que participou junto com a gente aqui na TV Itajubá desse nosso programa Olhar Ampliado. E assim a gente se vê na próxima possibilidade, nessa próxima oportunidade liberadora da vida de construir relações saudáveis, integrativas e sistêmicas. Um forte abraço para você que esteve aqui com a gente e a gente se vê até o próximo programa.